Um jovem discípulo caminhava ao lado do mestre em silêncio por um bom tempo. De repente, o mestre olha para o céu como se procurasse por algo. O tempo foi passando e, como o discípulo era jovem, imediatista, resolveu perguntar: Mestre, o senhor procura algo no céu? E o mestre respondeu: Sim, e já encontrei a porta do céu. O discípulo ficou muito surpreso porque já havia olhado para o infinito do céu e só viu nuvens correndo como flocos de algodão ao vento e mais nada havia visto. E assim, enquanto estava pensando, mestre perguntou: E você a vê também? E ele de repente ficou confuso. O que responder para o mestre? E duas vozes se colocaram nos seus ouvidos. Uma dizia: Diga que sim, pois senão o mestre vai te considerar muito fraco em termos de visão espiritual. E a outra voz dizia: Diga que não está vendo, pois o mestre vai perguntar detalhes. Ele resolveu então dizer a verdade: Mestre, eu não vejo, já olhei por tudo, mas eu gostaria muito de ver a porta do céu como você. E o mestre, com um sorriso, um olhar misericordioso, disse: A porta do céu nasce conosco na nossa alma, mas nós só a veremos à medida que vamos trabalhando a nossa conversão, a nossa espiritualidade, para quando chegar a hora de nós irmos para a vida eterna, nós enxergarmos a nossa porta do céu. Qual reflexão podemos fazer com esta pequena história de fé? Eu não sei vocês, mas eu, algumas vezes, quando fui pega de surpresa, algumas perguntas que nem eram da minha competência, eu ouvi estas duas vozes nos meus ouvidos, uma dizendo para falar a verdade e a outra mentir. E assim nós podemos entender que quando nós queremos agradar ao outro, mesmo em relação a assuntos que nem são do nosso dia a dia, da nossa competência, fica difícil, principalmente se a nossa estima não estiver equilibrada ou estiver baixa. E nós temos muita necessidade da opinião do outro, o que o outro vai dizer, mesmo sendo com os nossos entes queridos. Por isto que é muito importante começar cedo a nossa conversão, trabalhar a nossa área espiritual. Jovens, vocês precisam ir para a igreja, frequentar grupos de jovens, ter um bom orientador espiritual, além da comunhão, também fazer a crisma, o sacramento da confissão periodicamente é muito importante e comungar também para que nós estejamos com a nossa alma, o nosso coração, a nossa estima fortalecidos com a hóstia consagrada, corpo e sangue de Cristo. Assim, quando vocês chegarem à idade adulta, vocês estarão mais preparados para enfrentar os desafios em qualquer área da vida, porque a área espiritual sempre precisa ser o carro-chefe, o ponto de equilíbrio. Percebam que, quando o mestre sorriu, teve um olhar misericordioso, nós podemos dizer que ele era Jesus, que sempre nos olha assim, puxando para a conversão,
para que quando chegar a nossa hora, nós possamos enxergá-lo na porta do céu, que habita sempre entre nós. Nada de mal Jesus nos oferece, muito pelo contrário, sempre estende a mão nesta nossa caminhada espiritual, mesmo que caiamos e depois levantemos. Compartilhem esta série Histórias de Fé, que é postada às sextas-feiras, logo às 8 horas da manhã. Se inscrevam no canal, deixem o seu like para o canal crescer. Minha gratidão.